carteira de trabalho é, sem dúvida, o documento mais importante para a comprovação das contribuições ao INSS. Porém, existem outras maneiras de comprovar o tempo de contribuição e requerer a aposentadoria. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo aqui no quadro Bom Dia INSS do Jornal da Manhã com o advogado especialista em direito previdenciário, Izandir Rezende. Bom dia, obrigado pela presença mais uma vez. Bom dia, Antônio. Quer dizer que é importante para quem tem vínculo empregatício, no caso das empresas privadas ou de economia mista, de ter a carteira de trabalho assinada. Ela é o comprovante principal, um dos principais, para mostrar que aquele trabalhador tem direito a uma aposentadoria. Exatamente. É um indício de prova, né, que a gente fala nas questões quando você vai buscar reconhecer o vínculo do trabalho, o período trabalhado para efeito de previdência social. Uma das provas principais é a carteira de trabalho. O que a gente busca orientar aqui, né, a todo servidor, a todo trabalhador que tem a sua carteira assinada? De um período, pelo menos, de 10 em 10 anos, é interessante que ele faça um levantamento junto ao INSS. O que ele vai buscar? Chama-se CNIS. Né? Esse CNIS nada mais é do que o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Nesse CNIS vem detalhado todo o período que o trabalhador passou e os recolhimentos, os respectivos recolhimentos que estão com referência a esse cidadão empregado. Quando você vai buscar essa informação e nessa informação não consta o recolhimento ou não consta o período laborado, o que o cidadão tem que buscar aí? Mesmo você tendo a carteira assinada, não havendo o recolhimento do período laboral, o INSS, ele não reconhece administrativamente esse período. Por quê? Porque não houve o recolhimento. Então vamos imaginar uma situação. O senhor falou que preventivamente, de 10 em 10 anos, o trabalhador tem que ir lá ao INSS. Vamos imaginar que já fosse no momento dele se aposentar. Não estando atualizado esse CNIS, que é o cadastro lá, ele não teria direito de se aposentar pela falta da informação no sistema, que não é culpa do trabalhador que já trabalhou, mas em algum momento deu algum problema aí, né? Exatamente. O maior problema é que algumas empresas retêm o recolhimento. E quando ele retém o recolhimento, ele não faz o repasse à Previdência, automaticamente a Previdência desconhece esse período. Existe o registro, mas não existe o período recolhido. A Previdência, automaticamente, ela, por não reconhecer, ela te nega. É direito de quem, nesse momento? O trabalhador não pode ser prejudicado, em momento algum. Porque se ele der entrada faltando essa contribuição, corre o risco dele receber, inclusive, um benefício menor do que ele tem direito. Menor do que ele tem direito, é onde muitas vezes nós falamos sempre aqui sobre as questões das revisões. É o não reconhecimento. Agora, a obrigação na fiscalização é da Previdência Social. Então, um dos indícios hoje de prova é a carteira de trabalho. Outra matéria importante que nós temos prova é a RAIS, que você vai pegar justamente a relação anual de todo o recolhimento previdenciário que você vai buscar ele aonde? No Ministério do Trabalho. Toda a informação que você tem de assinatura de uma carteira, de uma CLT, também vai ter no Ministério do Trabalho. Então, você busca angariar todas essas provas para conduzir em juízo o reconhecimento do período trabalhado e que não foi feito esse recolhimento por parte da empresa empregadora. O senhor falou que quem cabe fiscalizar isso é a Previdência. No momento que esse trabalhador vai ao INSS, mostra a carteira assinada e não tem o período recolhido, automaticamente a Previdência já abre um procedimento lá e vai entrar em contato com a empresa empregadora ou não? Isso vai depender de uma fiscalização futura do INSS? É uma fiscalização futura, aí eu digo que é a falta de mão de obra, né? Mas a obrigação é da Previdência Social fazer essas averiguações e essa investigação e cobrar. Porque houve uma retenção e essa retenção é ilícita. Você está ficando com o dinheiro que é do governo. O trabalhador pode falar isso na empresa onde ele trabalha, de que, olha, eu fui lá rever a minha situação lá, está faltando lá uma série de contribuições, pode dar problema para a empresa futuramente, vocês poderiam atualizar esse pagamento? Ele pode fazer isso também ou ele
não é indicado ele fazer isso, é por conta da Eu Previdência? entendo que não só pode como deve. Principalmente todo trabalhador que passou por uma empresa, ficou aí mais de 1 ano, 2 anos, a hora que você encerra esse período, é interessante você fazer essa busca, né? Procure um advogado, um especialista nessa área, que ele vá ao INSS, faça esse levantamento, justamente para que conste, nesse momento, se houve ou não recolhimento. Por quê? Porque está numa fase inicial. Então, está fácil de você resolver, né? Um procedimento que está fácil de você resolver. Essa checagem, se a contribuição previdenciária do trabalhador está em dia ou não, ela tem que ser presencial? O trabalhador tem que ir a uma agência do INSS ou ele pode fazer via internet através do site da Previdência Social? Olha, geralmente é melhor você ir ao INSS. Pessoalmente, você pega uma senha, faz seu levantamento e dentro desse levantamento, igualmente, eu vou fazer aqui um link nas questões das PPP. Quem trabalha com serviços insalubres e periculosos. É interessante você sempre ter nas mãos uma carta da sua empresa onde você passou e que há o reconhecimento da insalubridade ou da periculosidade. Porque quando você vai aposentar, a Previdência te exige isso. Então, quanto antes você tiver isso em mãos, é interessante para facilitar na sua aposentadoria. Lembra a gente porque é uma aposentadoria especial e para quais tipos de profissões? Exemplifique para a gente. Hoje você vai pegar aí o enfermeiro, né, o motorista de transportes de risco, né, a maioria, o eletricista que trabalha em toda atividade de risco, ela vem as PPP. Toda atividade de risco. E essa atividade de risco, ela é adquirida como avalista o Ministério do Trabalho. Então, ele que faz essa avaliação. E essa carta da empresa que o senhor falou, ela tem que ser anual, ou no ato da contratação, ou no ato da dispensa? Em que momento que a empresa deve expedir esse documento? No ato da dispensa. Geralmente, quando você dispensa, é interessante que você carregue com os seus documentos essa PPP. Porque quando você vai buscar a Previdência Social, ela vai te exigir. Quer dizer, um outro assunto também interessante que envolve mais ou menos esse quadro, se houve ou não houve o recolhimento. Eu tenho a carteira de trabalho, comprova que eu trabalhei. Na Previdência não tem o recolhimento. Aonde eu vou buscar? Além da carteira, você guarda um holerite, você pegue, na ausência da carteira, perdi minha carteira, não tenho como provar. O que eu vou fazer? Busque essa empresa no Recursos Humanos. Quando você entra numa empresa, você preenche uma ficha. Essa ficha no Recursos Humanos, essa ficha individual, se você puder ter em mãos, é uma prova de que você foi um trabalhador num período que não consta no INSS. Então, para efeito de discussão jurídica, judicialmente vai reconhecer porque você está trazendo documentos que provam o período que você elaborou. Nesse caso de perda da carteira de trabalho, o empregado, o profissional pode ir ao Ministério do Trabalho, tirar uma segunda via, levar na empresa e fazer anotações desse contrato na segunda via da carteira de trabalho? Pode, e se ele conseguir, isso é muito bom, é significativo. Agora, uma outra situação também, se ele tiver um vínculo empregatício, mas a carteira de trabalho não está assinada, conta como contribuição previdenciária ou não? Olha, o vínculo empregatício por si só é direito do trabalhador o recolhimento previdenciário. Quando ele não me assina a carteira, o que nós vamos buscar? Uma ação trabalhista. É outra informação importante aos colegas, principalmente aos colegas que atuam na área do trabalho. Essa questão de fazer um acordo, muitas vezes prejudica o empregado com relação à previdência. Por quê? Porque não existe o recolhimento. Então, quando você vai para uma ação trabalhista, nunca faça um acordo, ou se fizer um acordo, ou faça desde que a empresa faça os recolhimentos previdenciários. Te deixe garantido os meses que você trabalhou. Porque quando você faz um acordo, o que ocorre? Eu fiz um acordo de 30 mil reais. Qual é o recolhimento que essa empresa vai fazer? Um único recolhimento, um único mês. E o restante que eu trabalhei, ele é prejudicado. Então, isso é importante salientar às pessoas. Não é nosso tema aqui, porque o quadro é Bom Dia INSS. Mas tudo isso que nós estamos falando aqui tem a ver também em relação ao recolhimento do FGTS, o Fundo de Garantia. Com certeza. É uma coisa, você vai observando que uma coisa vai puxando a outra. Então, é orientar o trabalhador a ficar atento e buscar as orientações necessárias para que ele não fique prejudicado no momento que ele vai buscar a sua aposentadoria. Muito obrigado, até uma próxima. Nós que agradecemos.